Eu não tenho passaporte, porque eu não tenho nem CPF. Então, não sei se eu sou exilado, sou uma trava no sistema. Meu nome é Agripina. Eu tenho atuado no campo das artes visuais como Agripina em Manhattan desde 2017. Veio de um encontro com um filme do artista carioca Hélio Sica, que tinha ido de encontro com o artista maranhense Joaquim de Souza Andrade, no poema O Inferno de Wall Street. A Agripina é Roma Manhattan, tiranizadora de tiranos, e por aí vai. Eu comecei a me entender como historiadora da arte porque eu achava que eu não ia conseguir ser artista. E quando eu descobri que eu podia ser Agripina, eu percebi que para fazer sentido, eu tinha que lembrar de coisas que eu aprendi e eu tinha esquecido. E aí lembrei da minha mãe, que era professora, e comecei a dar aula. Pensei também essa instância performática que da aula tem. Performática no sentido mais artes visuais da palavra, que quase beira o cênico, mas ainda tá se dando muito mais pela imagem. Minha mãe era professora de alfabetização. Fiquei pensando muito como certos processos de alfabetização são por palavra e imagem. E como isso também configurava toda uma metodologia de estudar a história da arte. Eu sinto vontade de mostrar meus trabalhos para o mundo desde que eu percebi que, mesmo só conseguindo falar de mim, existe alguma coisa que sou eu que não está dentro de mim, que é o que faz com que a gente consiga se identificar, mesmo sendo diferente. Entender que a gente passou por uma situação parecida de uma maneira diferente, mas parecido o suficiente para já se entender em alguma medida. Eu acho que a arte, mas a conversa, a palavra, eu aposto muito nisso enquanto formas de compartilhar saber e experiência. Produzir escrita ao mesmo tempo que estudar é também fazer artístico. Eu me considero poetisa ou poeta ou pessoa que gosta de poesia porque eu gosto de escrever. Penso escultura como poesia e poesia como escultura, porque quando eu estava escrevendo poesia, achava cafona demais ter que ficar só no papel. Então comecei a trabalhar com painéis de LED e outras maneiras de tornar a palavra tangível, tocável, no real. E depois, quando comecei a experimentar com escultura, me veio uma intensa necessidade de escrever para entender o que eu estava fazendo. Tenho esse trabalho da bula, que se chama Carta para Alguém, né? Que é nesse sentido de apagar algumas palavras para surgir uma carta. E um outro processo com o nome desses hormônios que eu tomei por um tempo, agora tô sem tomar, que é um anagrama, que é possibilidade de letras misturadas, que gera uma poesia, que eu faço em plotagem na parede. A travesti que queria ser artista foi uma frase que eu fiquei pensando quando eu entrei na faculdade e vi que a história da arte era feita por homens, cisgêneros, brancos europeus. E fiquei pensando que se eu tivesse aceitado o destino que o meu genital me impôs, talvez eu fosse um homem. E talvez eu pudesse
mais automaticamente ser identificada como artista. Mas me deu também a certeza de que o que me fez ser artista foi ser Agripina. É um trabalho que vai se utilizar da Gillette, que é um símbolo que a maioria das pessoas faz a travestis. Foi perceber a poesia naquele objeto, de entender que ele é frágil, mas que ele pode ferir. Que o seu corte é a única coisa que ele tem para se defender. Então foi apostar nessa violência, não moralizando enquanto discurso fascista, porque na verdade é de natureza totalmente contrária, mas tão mortal quanto. A Perigosa faz parte dessa série. Esse é um trabalho, na verdade, meu, da Wala Capelomo, que é uma artista de Congonhas, e também do Thiago Saraiva. É um vídeo meu e da minha amiga Wala fazendo xixi no mictório. Enfim, né, o mictório tem sido esse lugar que eu tenho achado divertido de trabalhar, porque ele toca a arte contemporânea em seus dois elos principais, que talvez sejam até sinônimos, que é o seu conhecimento, talvez, superficial, do que é a história da arte e a sua própria cisgeneridade, branquitude. Porque é um signo que imediatamente para algumas pessoas remete a Marcel Duchamp. A mim imediatamente remete à transfobia. Tratava também desse jogo, dessa disputa, né, de poder que acontece ali entre esses dois corpos, uma travesti, uma pessoa cis, mas também se reconfigurava enquanto também uma grande configuração de aliados, assim. É possível ver no gesto, no toque, na forma como eu sou despida, que enfim, o toque ali é outro, que a violência ali tá pela imagem. Que talvez a pessoa violenta seja muito mais eu que tá colocando eles naquela situação. Diga conosco, transfobia. O trabalho não foi inspirado na novela Geiger de jeito algum. Muito antes, pelo contrário, esse trabalho é um exercício do que acontece quando uma artista começa a trabalhar em um educativo. Se a gente está trabalhando dentro de instituições que respondem a instâncias de poderes hegemônicos, racistas, transfóbicos, coloniais, tal como a burocracia. Eu gosto sempre de pensar o educativo como o que eu gostaria de aprender ou o que eu gostaria de ter aprendido. Fiquei pensando muito como certos processos de alfabetização são por palavra e imagem. E como isso também configurava toda uma metodologia de estudar a história da arte. E aí essa simulação palavra-imagem, né, que é tão presente nos métodos de alfabetização brasileira dos últimos 30 anos, sim, é bem freiriana essa ideia de, enfim, traduzir um objeto a partir do seu potencial de ser reconhecido quanto signo. Eu acho que o educativo é um ótimo trabalho porque ele confunde os curadores. Acho que ele se coloca nesse lugar da educação, da performance, da arte visual e ao mesmo tempo não se compromete com nenhum lugar que não seja o aqui ou agora. Um amor impossível foi uma frase que eu achei no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, cerca de uma pintura de uma mulher que foi assassinada. Pintada por um homem que talvez na ditadura pudesse ou não ter o medo de ser assassinado. O fato é que ele não foi, mas ela sim. E o amor impossível remete muito mais a ele do que a ela e eu acho isso injusto. Então eu quis roubar pra mim. Acho que a palavra é muito mais do que referência, homenagem ou citação, acho que foi o que você disse, seria plágio, assim. É uma ação calculada, não é um exercício de história da arte. Muito antes pelo contrário, é o que acontece quando uma travesti estuda história da arte.
Subterrâneos é uma performance que eu realizei no Galpão Bela Maré, que é um dos lugares mais especiais de arte pra mim no Rio de Janeiro. Era uma performance que acontecia no encerramento da exposição Corpos em Trânsito, que eu li um texto enquanto sou enterrada, que falava sobre como um corpo trans pode ser desumanizado, e enquanto eu revisto nesse lugar do humano, que é a linguagem, que é ler, que é falar. São todas as exposições que eu já fui recusada. Não são todas, assim, mas são... Acho que eu sinto que fazia sentido eu estar, e talvez algumas que me magoaram também não estar. Mas é, tipo assim, ver o quanto é descarado, é uma forma normativa de se pensar que, enfim, fica fazendo a mesma coisa e caindo nos mesmos vícios e retomando os mesmos erros. Renato. Apropriar a apropriação. Quer mais garota graduada em História da Arte que isso? Um dos meus primeiros experimentos em pintura, agora burra velha, já transicionada. Primeira pintura também que eu senti coragem de expor. Que, enfim, é meio que estrutura o meu TCC, que se chama E se a História da Arte fosse travesti. Essa é a coral. E aí brinca com um pouco dessa ideia da serpente comendo o próprio rabo. E, enfim, a extensão que se conecta em si mesma. Algo que é feito para buscar energia de fora que, enfim, fecha seu próprio circuito. Como se, enfim, desse energia a si mesma. Imagem do círculo também, né? Esse caminho não é linear. Eu esqueci de falar no começo do vídeo. Oi, me chamo Agripina.